Oi, amiga, você tá bem? Oi, tudo bem? E você? Quanto tempo, hein? Nossa, muito tempo mesmo. E tá tudo bem, sim. Eu tô só na correria aqui da aula online, né? Nossa, é verdade. Eu achava que estudar em casa, trabalhar em casa fosse mais fácil, mas a gente fica na correria também, né? Mal tem tempo de tomar um café. Nossa, eu tô super na correria também. E eu te liguei bem na hora do café, inclusive, né? Não, imagina, eu tava para te ligar mesmo há um tempo já. Então, eu tava na correria aqui e eu queria até ir na padaria comprar uma coca, acabei nem indo ainda. Deixa bem mais tarde. Você vai tomar café agora também? Eu vou tomar. Mas você toma coca no café, menina? Eu gosto de leite, café. Não gosto de tomar refrigerante, não. Só no almoço, mais janta. Eu gosto também de leite, mas aqui eu vi uma propaganda na TV que me deu muita vontade de tomar uma coca. Aí eu vou ter que ir lá comprar. Nossa, eu entendo. Geralmente, quando eu vejo de lanche e tal, também eu já fico com vontade. Mas que propaganda que é essa? Eu não lembro de propaganda da Coca. É uma propaganda com os ursos polares, você nunca viu? É uma belezinha. Acho que propaganda eu nunca vi. Eu só vi quando vem no Natal, sabe? Em dezembro, geralmente eles colocam urso com a família. Então, só daquele jeito, mas comercial mesmo eu nunca cheguei a ver, não. Nossa, é muito fofo. Vou te mostrar aqui. Tá E bom. é bem legal a propaganda. Nossa, muito legal. Que bonita que ela é, né, visualmente. Você viu, amiga, que belezinha? Muito fofa, né? Muito bonita. Você sabe qual é a relação do porquê que eles têm esse urso polar? Eu nunca entendi. Sempre achei muito fofo, mas eu nunca soube. Eu acho muito fofo também. E parece que, pelo que eu vi meio por cima, assim, eles fizeram uma homenagem para um bichinho de estimação do criador. Ah, e ele era, parecia com um urso polar? É, era um cachorrinho. Um cachorrinho. Que legal. É Muito fofo, né? engraçado que, olhando assim, eles ficou legal ter vários ursos polares e tudo mais, mas você sabia que eles não andam em bando assim? Geralmente eles andam mais sozinhos e a fêmea com o filhote. Sério, eu não sabia disso não. Eu pensava que eles eram tipo uma família, assim mesmo. Não, é difícil eles andarem assim de bastante urso. Até Nossa, porque também agora tá ficando cada vez mais difícil, né? Ter urso polar. Tanto que eu acho fofo e tal, mas eu acho meio incoerente, né? A Coca e fazer um urso polar e tal. Você não acha? ai, amiga, dei uma perdida um pouco no que você falou aqui. Ficou meio confuso para mim. Mas você está falando isso por causa do aquecimento global, dessas coisas que o pessoal fala? Isso mesmo. Porque são grandes indústrias como a Coca-Cola, né? Que liberam muitos gás carbônico e tudo mais, junto com os veículos, com as empresas de tecidos. E isso faz o aquecimento global. E no aquecimento global, né, a consequência do aquecimento global
é justamente o derretimento das geleiras, onde vivem esses ursos polares. Ah, que legal, amiga. Estou começando a entender, na verdade. E isso tem um pouco a ver com o efeito estufa também, né? O aquecimento global e o efeito estufa não são um pouco parecidos? Ou não? Isso mesmo. Então, amiga, muito bem lembrado, né? Essa parte que você falou do efeito estufa, porque é isso mesmo. Na verdade, a gente pensa que é a mesma coisa ou que o efeito estufa faz mal. Mas, na verdade, não. Você tá com tempo agora ou você quer ir lá tomar café? Porque a gente pode ter essa conversa outra hora. Não, amiga, eu acho super interessante. Se você puder me explicar, eu vou querer saber sim, se pode ser agora. Tá bom. Então, o efeito estufa, ele é o que deixa a Terra quente na temperatura ideal para a gente poder sobreviver, assim como as plantas, os outros animais. E por isso que tem tanto animal diferente, tanta planta diferente, porque todos esses organismos, né, eles gostam do ambiente que eles estão, com essa temperatura em alguns lugares frio, em outros lugares quente, mas de forma geral que cada um consiga se adaptar de acordo com suas características, né? Por exemplo, a gente não conseguiria viver no gelo e tudo mais, então tem essa parte, né, que a gente consegue ver que é mais quentinha e tal. Isso tudo é por conta do efeito estufa, porque ele deixa propício, né? Ele deixa bom para a gente poder viver. E ele é assim: o Sol ele emite vários raios solares, só que esses raios solares eles não ficam todos dentro do planeta. Fica só o que a gente precisa. E o resto, né? Os outros refletem, eles voltam da atmosfera, então eles voltam para o espaço, para o universo. E aí a gente fica nessa temperatura boa para a gente viver. Só que o que acontece? O aquecimento global que é negativo, porque assim, por causa dessas indústrias, igual a Coca-Cola e tudo mais que eu te falei, eles estão liberando muitos gases quando a gente vai produzir uma coca, quando vai produzir uma garrafa PET ou um tecido, ou quando a gente vai pegar nosso carro e tudo mais, tudo isso emite muito gás carbônico na atmosfera. Só que assim, na atmosfera já tem gás carbônico, já tem metano e tudo. Só que a gente está fazendo isso ficar em grande quantia na atmosfera. E o que acontece? Esse ar, esses gases, né? Eles fazem a atmosfera, a camada de atmosfera, né, que protege a gente, ficar mais grossa. E nisso, os raios que eu falei para você que entrava, eles não conseguem sair do jeito que eles conseguiriam sair normalmente. Eles estão ficando cada vez mais presos dentro do planeta. E aí acontece, né, o aquecimento global, porque essa temperatura está subindo, essa temperatura global está subindo muito rápido, e aí é o efeito, é o aquecimento global, que é um grande problema. Ah, então essa temperatura global acima do normal que você falou, essa temperatura elevada, é o que a gente chama de aquecimento global. Que tem até umas pessoas que falam que não existe e tal. Isso mesmo. Algumas pessoas que falam que não existe é porque elas pensam, né? Ah, mas a Terra já foi muito gelada, a Terra já foi muito quente. Então, é natural que o planeta tenha essas mudanças mesmo. Só que acontece que quando a Terra esfriou, né, na era do gelo, e quando ela estava muito quente, os organismos, né, que estavam começando a surgir ali, eles foram se adaptando e foram acostumando com aquela terra aos poucos a esquentar, a esfriar. Só que agora está acontecendo de uma forma muito rápida. Então está esquentando ano após ano. E aí os ursos polares, por exemplo, eles não conseguem acostumar com essa temperatura, né? E aí o que acontece? Acontece no derretimento das geleiras, né, das calotas, e é o lugar que eles procuram alimento. Então, toda aquela cobertura de gelo é onde eles têm para andar, para procurar as focas e se alimentar. Só que se acontece desse gelo, né, desse espaço que eles têm,
diminuir, eles vão ter menos lugar para poder andar e procurar alimento, certo? Você já chegou a ver alguma foto, alguma imagem de algum urso polar que está passando fome ou só está num pedacinho de gelo? Sim, amiga, já vi. Muito triste, né? Sim, é por causa disso, né? Por causa desse aquecimento global. Nossa, que triste. E, na verdade, assim, é muito triste, mas é também muito interessante isso que você falou, porque agora eu consigo entender como realmente o comercial da Coca, ele não faz muito sentido, porque é essa própria indústria que faz com que esses gases fiquem piorando cada vez mais o aquecimento global, né? Isso mesmo. Mas, assim, entrando um pouquinho mais a fundo nessa questão do aquecimento global, você consegue me explicar de alguma outra forma? Você fala qual parte? Você quer saber como que aquece, por que que derrete? Isso é porque, assim, eu entendo essa forma que você falou, mas eu não consigo entender como que realmente acontece, sabe? Certo. E se a gente vai entrar um pouco da física, você gosta de física ou você se dá bem com ela? Ah, eu acho muito interessante, mas eu sou bem ruim, viu, amiga? Tá. Eu vou pegar uma imagem aqui que eu acho que dá para te explicar melhor sobre isso. Tá bom. Ó, você está conseguindo ver aí? Consegui. Tá. Então, essa parte quente aqui com essa fria, quando elas entram em contato, acontece um equilíbrio termodinâmico, que é o que a gente chama de equilíbrio termodinâmico. É como se fosse o morno, quando você mistura água quente com a fria, não fica morna? Uhum. Então, é a mesma coisa que acontece. Isso é porque quando tá quente, né? Esse quente, essa energia aqui do quente, ela passa essa energia para o frio. Essa passagem, né, essa transferência, a gente chama de calor. Então, o quente está passando calor para o frio. Então, é como se esse quente aqui fosse a atmosfera e esse frio aqui, ele fosse o gelo. E eles estão entrando em equilíbrio térmico, ou seja, está ficando, digamos assim, morno. Mas esse morno, né, a gente chama de entropia, esse equilíbrio térmico. Ah, entendi, amiga. Então, quando um lado frio se junta com um lado quente, eles vão ficar mornos, né? E então, esse calor, na verdade, ele é transferência de energia? Não é a mesma coisa que temperatura? Boa pergunta. Ó, transferência de energia, né? Quando passa de um para o outro, igual eu falei, é calor. Mas agora, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Como assim? Por exemplo, você chega muito agitado do serviço. Então, o seu grau de agitação, o quanto você está agitada, eu falar que você está, por exemplo, 40 graus Celsius agitada. Isso seria a temperatura. Eu medindo a sua agitação. Depois que você acalma, a energia, a sua energia, né, das moléculas sua, diminuiu, certo? Então, esse grau de agitação é a temperatura. E a sua energia que você tá, o nome da sua energia, né, chama energia interna. E quando eu meço essa sua energia, quando eu conto ela, eu estou falando de temperatura. Deu para entender? Legal, amiga, consegui entender sim. Então, o gelo, ele tá com uma energia como se você tivesse descansada já do trabalho. Você tivesse moléculas, né, calmas, porque ele tá paradinho, né? Ele é sólido.
E tudo que é sólido tem as moléculas dentro dele paradas. Tudo que é composição dentro dele é paradinho. E aí, a atmosfera é como se fosse você cansada do serviço, né? Porque ela tá mais quente, então tá agitada. Então, ela vai transferir, né, essa energia, né, para o gelo, porque é sempre do quente, né, igual eu falei, para o mais frio. Nisso que elas vão estar paradas, elas vão receber energia, vão ficar agitadas, certo? E essa energia interna, ela vai começar a se transformar. Então, o sólido, ele vai passar para líquido, certo? Porque ele vai estar com mais energia. E tudo que é líquido é quando tem partículas mais agitadas. E quando é gasoso, mais agitadas ainda. Ah, que legal, amiga. Deixa eu ver se eu entendi, então, como que funciona o aquecimento global. A atmosfera, ela passa essa energia para o gelo, que é onde as moléculas estão todas juntinhas, que você falou, né? E aí, Isso. com essa energia, elas vão se agitando e vão se separando aos pouquinhos. E nisso vai acontecendo o processo de derretimento até virar estado líquido. É isso? Isso mesmo. Ah, entendi. Que legal, amiga. Ah, e eu não falei sobre essa parte do derretimento. Sempre quando a gente trabalha, a gente faz alguma coisa, né? Sim. Certo? E essa energia derreteu o gelo. Então, ela fez um trabalho de derreter. Certo? Então, a gente chama esse derretimento de trabalho. Eu acho que eu tenho uma fórmula aqui que eu posso te explicar melhor sobre isso. E aí você vê se ficou mais claro. Pode ser? Pode ser. Tá conseguindo ver aí? Sim. Ó, esse Q é a quantidade de calor. Você lembra o que é calor, né? Lembro. Certo. Calor, que é a transferência de energia. Então, esse Q aqui é a transferência de energia. A quantidade de calor, que é a mesma coisa. Esse aqui a gente já sabe o que é. Agora, esse daqui é o quanto que derreteu. É o trabalho que aconteceu. Igual eu falei, que toda vez que a gente trabalha, a gente faz alguma coisa. No caso do aquecimento global, ele fez derreter o gelo. Somado com a energia, né, interna do gelo. Então, lembra que eu falei para você que as partículas elas estão lá dentro em um grau de energia mais paradinho, elas estão mais devagar. Sim. Então, a gente vai colocar essa agitação no começo que ela tá e depois menos o tanto que ela se agitou. Essa é a diferença do tanto que ela se agitou com o tanto que ela estava antes paradinha. Isso é a energia interna, que eu também já te expliquei. Ficou mais claro agora? Ah, então essa energia interna, elas são as moléculas juntinhas dentro do gelo, no caso do aquecimento global. Isso mesmo. Então, agora vamos voltar tudo e fazer um resumo geral, né? O efeito estufa, igual eu falei, é o tanto de luz solar que o planeta recebe. Só que acontece que por causa dos gases, como indústrias da Coca-Cola estão liberando na atmosfera, tá deixando muito grossa essa camada do planeta, né? De gases do planeta, da atmosfera. E aí esses raios solares não estão conseguindo sair. E aí a gente está acontecendo um aquecimento global, porque está aumentando muito a temperatura, porque os raios de sol estão aqui dentro, né? Não conseguem sair o calor. E aí o que acontece? Nisso, os que sofrem, né, que não estão conseguindo se adaptar, os que mais estão sofrendo, gelados, que estão derretendo, né? Cada ano mais. Então, esse derretimento de gelo, igual você perguntou, é explicado na física.
É porque sempre quando tem alguma coisa mais quente, essa coisa mais quente vai passar, vai transferir energia, que se chama calor, para o que está gelado. Então, a atmosfera que está quente vai passar energia, vai passar calor para o gelo. E esse gelo, que está com as suas moléculas dentro do gelo, né, que é feito lá o gelo, paradinhas, elas vão receber essa energia. E quando a gente recebe energia, igual quando a gente come uma bolacha ou toma um suco, a gente fica com energia, então a gente fica mais agitado. Então, o gelo recebendo essa energia, eles vão ficar mais agitados, e aí eles vão passar do estado sólido, que é com as moléculas paradinhas, para o estado líquido, que são elas mais separadas. E nisso ele vai derreter. Quando ele derrete, ele está realizando um trabalho, certo? Então aí a gente está falando da primeira lei da termodinâmica, que é dentro de equilíbrio térmico. Essa primeira lei é justamente isso, a quantidade de calor que a atmosfera está passando, mais o trabalho, que é esse derretimento do gelo, somado com a energia interna. O quanto esse gelo está parado, né? Quanto essas moléculas estão paradas e o quanto elas estão mexendo. Acho que ficou mais claro agora, né? Nossa, amiga, que interessante. Eu não conhecia a primeira lei da termodinâmica. Mas, nossa, que legal. Eu não sabia realmente que tinha tanta física envolvida no aquecimento global. Muito interessante. Sim. E agora dá para ver também, né, sobre a crítica à Coca-Cola, né? Porque que tá tão errado assim o comercial, porque a gente olha e é bonito e tudo, os ursos polares e tal. Só que a própria Coca-Cola não tá pensando em manter essa geleira e tudo mais, porque ela tá emitindo muito gás carbônico e tá fazendo, né, derreter esse gelo. Não só ela, mas como todas as outras indústrias, como a gente mesmo, que consome muito e tal. Então a gente tem que começar da gente, né? Tem que começar a pensar em quais empresas, quais indústrias estão preocupadas em relação ao aquecimento global, as indústrias que têm uma preocupação com o material que elas produzem, como o plástico, né, na garrafa PET e tudo mais, para ser menos poluente. E a gente tem que começar a comprar dessas indústrias que se preocupam para incentivá-las também a continuar pensando no planeta, né? Sim, amiga, muito interessante. E é legal também para a gente se atentar a entender um pouquinho mais do que está acontecendo no mundo e ajudar a conservar esses animais também. Sim, porque parece que está muito longe, né, da gente. Só que assim, igual eu tô aqui em Minas Gerais, né? Eu tô comprando aqui o que a indústria da minha cidade está produzindo aqui, está atingindo lá na Antártica, lá no Polo Norte, né? E todos os tipos de ecossistemas que tem, de todos os ambientes. Exatamente. E é muito importante tudo isso que você me falou, amiga. E que doideira, né? A gente estava falando de um comercial da Coca-Cola e fomos terminar falando de física. Nossa, muito interessante. O que é legal disso, né? Que às vezes a gente não gosta muito de física, mas ela tá em todos os ambientes, até no comercial de Coca. Sim, eu mesma não fazia ideia de que tinha tanta física dentro de um contexto como o aquecimento global, que é tão importante, tão necessário a gente saber, né? Sim, acho que se a gente parar para pensar e olhar nas coisas, né, a gente acha muita crítica e muita física também. Sim, nossa, muito obrigada por tudo isso que você me passou hoje, amiga. Acrescentou Mas bastante. a gente ligou para conversar sobre a vida e acabou falando de física. Sim, foi muito bom, né? Sim, gostei também. Mas vai lá tomar seu café. Ou sua coca. Na verdade, agora eu já acho que eu nem vou lá comprar coca, viu? Vou tentar pensar mais consciente. Boa ideia. Então tá, amiga. Próxima. Tchau. Tchau, amiga. Beijo. Beijo.